Alguns filmes, por mais simples que eles sejam, eles têm alguma coisa ali na história, ou na forma de contar, ou até na forma como ele constrói os personagens, algo que faz com que a gente sinta um impacto emocional muito grande. E eu acho que é justamente esse o caso de A Verdadeira Dor, porque esse filme, por mais que ele tenha tudo pra ser uma simples dramédia, né, aquela coisa que a gente já viu estruturado em outros filmes, dois personagens que meio que são muito diferentes entre si, mas que eles precisam conviver por algum motivo, mesmo que seja algo pontual, tem todo esse aspecto ali de dramédia, uma coisa ali de roteiro, que por mais simples que seja, ele consegue ter um impacto emocional bem forte, bem poderoso no espectador. Tanto pela forma como ele tem, né? Tanto pelo tema que ele aborda, mas também pela forma como ele aborda esse tema, pela forma como ele constrói a sua dupla de protagonistas, interpretadas ali pelo Jesse Eisenberg, que também é o diretor e roteirista do filme, e pelo Kieran Culkin. É aquele filme que traz ali uma historinha de família, nesse caso são dois primos, eles viajam pra Polônia para realizar ali o último desejo da avó deles, que faleceu. E aí meio que é aquela coisa da viagem, tem um pouco de road movie, tem um pouco de dramédia de família, mas logo o filme ele vai mostrando que tudo isso é simplesmente um meio para falar de temas mais delicados, para criar um roteiro ali, criar um texto um pouco mais complexo e que é emocionalmente impactante, ainda que sem sair dessa simplicidade, né? E sem precisar recorrer a uma grande eloquência, criar aquela trama que grita com o espectador, grita os seus temas para o espectador. Não, ela é uma coisa que, por mais intimista que ela seja, o seu impacto grande, ela se dá muito pela forma como ele trabalha os seus temas. E aí é legal justamente como o Jesse Eisenberg, ele cria essa obra a partir muito da forma como a dinâmica entre esses dois personagens ela se dá, e tudo isso é muito construído através de diálogos. O filme ele não vai recorrer muito a grandes cenas, a grandes momentos assim, mais de impacto, que a gente consegue enxergar em outros dramas, como por exemplo, sei lá, a história de um casamento, ou anatomia de uma queda. Aqui é algo um pouco mais intimista mesmo, aquela coisa dos dois primos na viagem, e que muitas vezes, dentro desse cotidiano, dentro desse dia a dia da viagem, é que o filme consegue extrair momentos grandiosos emocionalmente falando. Então ali é uma troca de diálogos, é uma troca de olhares que vão estabelecendo essa ideia da dor, né? A verdadeira dor, essa dor que ela é compartilhada a partir de um trauma compartilhado e que por sua vez vai gerar algum tipo de empatia. O Jesse Eisenberg ele inclusive toca num tema que eu acho interessante, como é a questão dessa geração, né? A geração ali que essa geração dos 30 anos, dos 30 aos 40 anos, e muitas vezes é uma geração que ela não passou ali por uma grande guerra, que pegou a vida dessas pessoas, né? Não pegou a nossa vida direto. A gente não passou por uma grande guerra, a gente não passou, sei lá, por uma grande depressão. Então a gente tem, de certa forma, um pouco desse vazio, desse trauma geracional, enquanto os traumas que a gente carrega são mais voltados para coisas que os nossos pais viveram. E isso tá diretamente no cerne de A Verdadeira Dor, justamente pelo fato dos dois personagens eles estarem lidando ali com a sombra da dor do Holocausto, mas que não é algo que eles viveram diretamente, e sim que eles carregam consigo porque é parte do legado da família, já que, por exemplo, a avó deles precisou fugir da Polônia, e é por isso justamente que se dá a motivação dessa viagem, né? Esse desejo da avó que eles fossem conhecer as origens da família ali na Polônia, que no caso foi quando a avó precisou fugir por causa do Holocausto. É claro que o Holocausto é um bom exemplo disso, porque é justamente um trauma geracional, um trauma na história do mundo tão forte que você não precisa ter sido atingido diretamente para conseguir sentir a dor, né? Sentir ali essa problemática. É uma ferida aberta na história da humanidade, digamos assim. Isso, claro, vai afetar muito mais quem estava ali, né? As pessoas que são ou veteranos de guerra, ou as pessoas que precisaram fugir do Holocausto de fato, mas de certa forma isso se alastra para gerações seguintes, porque a gente consegue lidar e lembrar dessa dor, consegue lembrar dessa questão, principalmente porque, felizmente, isso não se repetiu para nossa geração, a gente não precisou viver isso, então a gente tem essa questão da gente não ter uma lembrança nossa, né, uma vivência nossa, mas a gente carregar a memória de tudo, que é uma coisa tão forte, é uma coisa tão gritante, tão impactante na história da humanidade, que isso é muito base, seja para questões, por exemplo, da a história em si, né, da aula de história, todo mundo vai estudar Segunda Guerra, todo mundo vai estudar o nazismo, mas também até no entretenimento, afinal de contas, quantos filmes de guerra não são produzidos todos os anos? Quantos filmes da Segunda Guerra não são produzidos todos os anos? O Jesse Eisenberg, ele tenta concentrar justamente essa questão desse trauma geracional, né, desse trauma que é passado de geração para uma geração que não tem as suas próprias questões, né, como eu falei, não viveu uma grande depressão de fato, não viveu uma guerra gigante de fato, embora a gente testemunhe alguns conflitos que parecem muito distantes da gente. E aí, a partir daí, o Jesse Eisenberg
Eisenberg ele cria esse texto onde ele vai refletir sobre a dor, ele vai refletir sobre os traumas e sobre a empatia, muito voltado ali para a forma como esses dois personagens interagem entre si, mas também com outras pessoas, e tudo isso em uma viagem que vai revisitar pontos ali do Holocausto, vai revisitar essa história de uma maneira muito direta, já que a gente está falando de um turismo que tá passando ali por pontos do Holocausto, né? Tá passando ali por pontos na Polônia e na Europa. E antes de eu continuar, eu queria só me apresentar para quem ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se for novo por aqui, deixa também um like nesse vídeo para ele chegar para mais fãs de cinema. Eu tô sempre falando de cinema aqui no YouTube, de lançamentos no cinema, lançamento nos streams, e agora eu tô bem focado na cobertura dos filmes indicados ao Oscar 2025. Se você gosta disso, já se inscreve aqui, e se você gosta de cultura pop, séries, livros e outros assuntos assim, me segue nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí falar de A Verdadeira Dor, filme dirigido pelo Jesse Eisenberg, que é essa obra que ela se propõe a trabalhar temas muito delicados, trabalhar temas que são um pouco difíceis de trabalhar, e faz isso de uma forma bem interessante, muito voltado ali pela maneira como o texto se desenvolve no desenrolar desses dois protagonistas aí, que é o Jesse Eisenberg e o Kieran Culkin. Dois atores com uma presença muito interessante e que surpreendem justamente pela forma como eles abordam esses temas ali, sob a direção do Jesse Eisenberg, de uma maneira muito delicada, já que a gente tá falando de temas bem sensíveis, né? A gente tá falando aqui sobre todas essas questões, como eu falei, das dores, do trauma, mas também de questões como o luto, como depressão, como pensamentos suicidas, e que são temas que eles vão sendo desenvolvidos à sua própria maneira durante o filme, principalmente no decorrer do seu segundo ato, que é ali onde o Jesse Eisenberg ele se foca muito na relação dessas duas pessoas, o que também traz essa questão que eu acho interessante, justamente de como dois seres ali que eles têm contextos semelhantes, né? Que são primos, eles têm a mesma família, eles têm o mesmo legado, mas aí diante de um evento traumático de uma forma mais direta, que no caso é a perda da avó, como essas duas pessoas elas respondem a isso de maneiras intrinsecamente diferentes, né? Um deles ficando ali mais introspectivo, reagindo dessa forma mais introspectiva, mais pra dentro, e o outro meio que externalizando a dor e o vazio que ele sente, seja na forma de uma depressão, seja na forma de um pensamento suicida e outras coisas mais. E como isso também vai abalando justamente a relação que esses dois personagens têm, né? Que é uma relação que ela é comentada durante o filme, apesar da gente não assistir ela diretamente, porque a gente passa a acompanhar os personagens a partir de um reencontro que eles têm justamente antes da viagem. A gente vê que é uma questão de uma relação que ela tá meio turbulenta, ela tá ali meio tumultuada, mas que ela já veio de antes como uma relação muito boa, né? Eles eram pessoas ali mais unidas que por algum motivo se afastaram, o que também é uma relação, uma questão que a gente consegue se identificar de uma forma muito fácil. Eu acho que é uma questão muito universal e que é muito fácil a gente entender um pouco tanto o lado do personagem do Jesse Eisenberg quanto do Kieran Culkin. E eu quero destacar bastante a atuação do Kieran Culkin, porque ela é uma atuação que eu acho que ela centraliza muito do que a gente está assistindo em A Verdadeira Dor, né? Ela é meio que o pilar do filme. Inclusive, o ator ele tá indicado na categoria de ator coadjuvante, mas ele poderia facilmente estar realmente como protagonista, já que ele é essa figura, acho que de maior interesse dentro do filme, que tá seguindo ali muito essa questão de como ele é afetado pelas coisas ao redor, né? Como ele é afetado, por exemplo, pelo guia turístico, pelas coisas que o guia turístico fala, pelas coisas que ele faz, pelas formas como as outras pessoas estão se comportando naquela viagem, que é um turismo meio bizarro, não um turismo meio macabro, porque embora a gente veja nesse tipo de turismo que tem pessoas que estão ali querendo revisitar a história, conhecer um pouco da história, testemunhar justamente essa ferida, essa cicatriz ali da história da humanidade, outras pessoas estão indo, sei lá, tirar selfie na frente de um campo de concentração. Então isso é um pouco estranho e acaba sendo um tema que a Verdadeira Dor ela comenta, embora não necessariamente se aprofunde, já que ela está muito mais voltada para a figura de interesse dos personagens. E aí voltando para o personagem do Kieran Culkin, eu acho que ele é muito interessante justamente pela forma como o ator, né, combina muito com o estilo dele, combina muito com o estilo de atuação dele, já que ele é um cara ali que parece que ele está prestes a explodir o tempo inteiro, ao mesmo tempo que está claro como ele está segurando algo ali dentro dele, né, como ele está segurando esse trauma, essa dor ali que tá acompanhando ele desde o começo do filme, esse peso nos ombros dele. Dá pra ver ali no olhar, na linguagem corporal do ator, como ele tá meio que entre a calmaria e a explosão, bem no limiar dessas duas coisas. Então ele tá se contendo, em alguns momentos ele não consegue se controlar, ele, né, solta ali um comentário mais sarcástico, ou realmente ele explode ali discutindo com as pessoas ao redor dele, mas a gente vê que ele tá sempre nessa coisa entre ele realmente explodir com todo mundo ali ao redor dele, realmente meio que descontar toda a raiva, toda a dor que ele tá sentindo, enquanto ele tá sendo esse
personagem também que ele tá tentando segurar tudo isso sozinho, até mesmo do primo que tá acompanhando ele na viagem. O contraste entre os dois personagens, inclusive, que move muito essa trama, né, move muito essa obra, por causa da dinâmica deles, é um contraste interessante porque por mais que a gente sinta que a gente já viu isso em outras obras, por mais que a gente sinta que é algo familiar, meio que nunca vai pro óbvio, nunca cai diretamente no óbvio, e a gente vai acabar sempre envolvido pela dinâmica e até se surpreendendo em alguns momentos pela forma como Jesse Eisenberg ele toca o filme ao seu decorrer, né? Principalmente ali no seu desfecho, que é um desfecho que, como eu falei, ele recorre muito mais à parte mais intimista da narrativa que a gente está sentindo, né? Da narrativa que a gente está assistindo. Os grandes momentos de A Verdadeira Dor, na verdade, são os momentos mais íntimos, são os momentos onde a gente tem talvez um silêncio, talvez ali um momento ali de reflexão, um momento de contemplação, e não os momentos de gritaria, não são os momentos mais engraçados, mais expansivos. É um filme que ele não tá gritando o que ele sente e o que ele quer demonstrar, e sim aquele filme que ele trabalha, acho que muito mais ali nas entrelinhas, muito mais ali na sua calmaria, o que torna isso, acho que não só é um filme difícil de compor, é um filme difícil de alcançar o efeito emocional desejado, mas também é uma obra que eu acho que ela consegue ser um tanto poética pela forma como ela está conduzindo isso, pela forma como ela consegue envolver a gente, enquanto espectador, no drama desses personagens, seja de uma maneira mais direta ou de uma maneira indireta, já que muitos de nós talvez não tenhamos a mesma vivência, não tenhamos ali um parente ou alguma coisa direta que nos ligue diretamente ao drama que está sendo exposto ali, mas talvez de uma forma indireta. A gente não precisa ter uma pessoa da nossa família que fugiu da Polônia para às vezes a gente estar beirando uma depressão, por exemplo, para a gente ter os mesmos pensamentos que a gente vê os personagens tendo. Então, dessa forma, o filme acaba envolvendo a gente nessa investigação do que é a verdadeira dor, né? E principalmente como é essa dor quando ela acaba sendo uma dor compartilhada. Porque ou a gente compartilha o que a gente está sentindo, ou em muitos casos a gente está lidando com uma dor que ela vem de uma origem que está afetando as outras pessoas também, que afetam várias outras pessoas, o que não deixa de ser também uma dor compartilhada, nesse caso também o trauma compartilhado. E eu acho que isso torna a Verdadeira Dor um filme muito interessante, não só pela forma emocional com que ele se comunica com o espectador, mas também pela delicadeza com que ele trata os temas que ele traz para dentro da obra. Então, para A Verdadeira Dor, nota 7. É muito bonito como esse filme ele trabalha justamente a grandiosidade dele, não em algo que possa ser grandioso aos nossos olhos, grandioso para o espectador, mas sim grandioso para os protagonistas, né? Para aqueles personagens. Então é um ato que para eles é muito impactante, é um ato que para eles é muito importante, como ver a casa que a avó deles morou, como prestar uma homenagem para a avó deles à sua própria maneira. E aí vai se revelando justamente esse drama familiar com bastante camadas e que é um filme que acaba sendo emocionalmente muito envolvente. Eu acho que é difícil a gente permanecer alheio ao que a gente está assistindo nesse filme. E eu acho que é mais um filme aí da temporada que ele trabalha muito bem o drama familiar. Seja porque ele trabalha com essa questão do trauma coletivo ou de algum evento grande que afeta uma família, tal qual o nosso Ainda Estou Aqui, né? Nosso filme aí da temporada que muito elogiado, vem sendo elogiado cada vez mais, mas também outras obras que acabaram passando mais batido, como é o caso de Piano de Família, que trabalha também essa questão do trauma compartilhado, a dor compartilhada, à sua própria maneira. O que você achou de A Verdadeira Dor? Comenta aqui embaixo ou comenta sua expectativa, eu vou ler todos os comentários. Muito obrigado por assistir até aqui, valeu, falou e até mais.